Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para mais uma reflexão. E vamos iniciar a nossa reflexão da noite com uma oração. Querido Mestre Jesus, elevamos o nosso pensamento a Ti nesse momento, rogando a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua intuição. Ó Mestre amado, esteja conosco nesse momento, harmonizando os nossos corações, ajudando-nos no entendimento de mais um ensinamento para que possamos caminhar a cada dia com mais segurança, com mais amor, vivenciando assim as leis divinas. Obrigada, Mestre, obrigada por tudo e que assim seja. Estamos, nas vésperas do Natal e no final de mais um ano. Natal, tempo que as pessoas se sensibilizam mais. E como nessa época é bonito a gente perceber que as pessoas se preocupam mais com o próximo. O amor parece aflorar mais nos corações das pessoas. Motivo esse que devemos repensar e fazer Natal permanente em nossos corações. Natal de amor, de confraternização com todos. Final de ano, época em que a gente faz balanço, Balanço do setor financeiro, do trabalho e da nossa vida íntima. Será que nós estamos fazendo um balanço? Devemos refletir sobre isso. E o tema hoje para a nossa reflexão nos leva a esse tipo de reflexão. Vamos analisar hoje, refletir sobre a parábola do filho pródigo. Esta parábola nos mostra o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento para conosco mesmo. Então, eu peço nesse momento a permissão para ler a parábola, para a gente não fugir, do foco desta parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus servos. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se encheu de íntima compaixão. E correndo,
lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas, sandálias, nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Bom, esta parábola, ela é muito rica, né, gente, em ensinamentos. Muito mesmo. O tempo, é claro, não permite que a gente faça, né, muito detalhadamente o estudo dela toda, mas nós vamos pegar, é claro, os pontos chaves, né? Aquilo que nós precisamos hoje. Bom, em primeiro lugar, a parábola nos mostra a misericórdia infinita de Deus, o amor e a misericórdia infinita de Deus para com seus filhos. Nos mostra, como já disse, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento para com o próximo e do nosso relacionamento para conosco mesmo. E analisando isso, esse tipo de relacionamento, a gente vê aí o maior mandamento, né, de Deus, né, das leis divinas, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos estar refletindo sobre este relacionamento, né, estes relacionamentos. Os dois filhos da parábola representam toda a humanidade em evolução. Ou seja, o mais novo e o mais velho, todos os filhos, né? O homem, o pai, simboliza Deus, o pai de toda a humanidade. O filho mais novo, ele nos mostra, né? Ele retrata para nós os anseios, né? É a busca desenfreada por prazeres mundanos, né? Pela independência, pelos anseios, né, a buscar algo novo, mas nem sempre a gente está preparado para isso, né? Nem sempre a gente está com os devidos conhecimentos das leis divinas. E uma delas, lei de causa e efeito. Então esse filho mais novo, né, ele usou do seu livre-arbítrio de uma maneira indevida. Foi despreparado, sem consciência e acabou tendo consequências dolorosas. O
filho mais velho, ele permaneceu junto do pai. Mas ele representa para nós a acomodação, a preguiça, a permanência numa vida dependente. Então vamos pensar e vamos analisar. Às vezes a gente está se comportando como o filho pródigo, né? O filho mais novo. A gente se lança, né, às experiências da vida, principalmente quando às vezes está no campo aí material, né? Das coisas materiais, dos prazeres mundanos, e a gente não pensa, não reflete direito sobre as consequências que aquilo pode trazer para nós. Porque a lei de causa e efeito é para todos, né? Assim como o livre-arbítrio é para todos. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas tem uns que às vezes muitas situações a gente é o filho mais velho, né? Que a gente acomoda. Ah, eu estou certinho, eu estou frequentando, né, a minha instituição e estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo os meus trabalhos, tá tudo bem, não estou fazendo nada de errado, eu estou, né, assim, em conexão com Deus, está tudo ok. Mas a gente vê, né, que no decorrer da parábola, esse filho mais velho, ele não conseguiu também vivenciar os ensinamentos. Ele não conseguiu vivenciar o ensinamento do perdão, né, do julgamento, ele não conseguiu. Então, nós temos que refletir. Em que momentos da minha vida eu estou sendo o filho mais novo? Em que momentos da minha vida eu estou sendo o filho mais velho? Né? Porque todos dois aí agiram de maneira errada, né? O filho mais velho, ele é o obediente, mas depois ele se mostrou egoísta e controlador, não conseguindo perdão. O filho mais jovem, ele saiu em busca de algo novo. Tudo bem, né? A gente deve buscar, mas a gente também deve ter o quê? Na nossa bagagem a gente tem que ter o quê? A gente precisa de ter a prudência e a vigilância. E nem sempre, às vezes, a gente tem. Outro ponto interessante, olha, o pai dividiu a vida. Ele deu a oportunidade para os dois. Então, o pai nos dá a vida, nos dá o livre-arbítrio, mas nos dá também as leis. A lei de causa e efeito está aí para todos. Então, nós precisamos refletir sobre isso, né? Para que a gente possa caminhar com mais segurança, com mais alegria, porque a gente quer ser feliz, mas a gente nem sempre nós estamos avaliando os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O filho mais velho preferiu continuar na casa do pai, mas ficou acomodado. O filho mais novo lançou-se no mundo buscando a independência, mas sem consciência. Bom, tem uma parte lá na parábola que fala assim: ele foi para uma terra distante e desperdiçou tudo vivendo dissolutamente. Isso mostra para a gente o quê? Quando ele foi para a terra distante, ele se distanciou de Deus, ele se distanciou do Pai. Quantos momentos a gente faz isso, né? E quando a gente se distancia do Pai, o que foi evidenciado aí na parábola? Que teve uma queda moral. Então é isso que nós precisamos de pensar. Será que eu estou realmente conectada com Deus, nosso Pai Criador? Porque às vezes a vida da gente está um caos, está cheio de confusão, e o que a gente precisa? De voltar para a casa do Pai, né? A gente precisa voltar a se conectar com Deus. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não sei o número, mas ela diz assim: para agradar a Deus, Allan Kardec pergunta, para agradar a Deus, nós precisamos não fazer o mal? E a espiritualidade então responde: não. Para agradar a Deus, nós precisamos fazer o bem. Porque só da gente não estar fazendo o bem, a gente já está fazendo o mal. E nós precisamos de quê? Amar. Qual o maior mandamento?
Amar. Você quer ser feliz? Precisa amar. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então, nós precisamos de avaliar a nossa vida. Mais uma parte da parábola que diz assim: daí a razão por ele ter ido apacentar porcos, né? Ele passou por muitas dificuldades e aí ele procurou alguém lá da cidade e a pessoa mandou ele para o campo apacentar os porcos. O que significa isso? Que ele foi para o fundo do poço. Quantas vezes nós vamos para o fundo do poço? E aí? Qual é a nossa atitude? Como que a gente está pensando, sentindo, agindo quando a gente está no fundo do poço? Nós temos aqui o exemplo, do filho pródigo. O que ele fez? É a hora mais bonita da parábola, é a parte mais bonita da parábola, quando ele vai para o fundo do poço. Por quê? Por isso que a gente às vezes costuma dizer do valor do sofrimento, do valor da dor. Porque a dor e o sofrimento nos faz, cair em si mesmo, a ter a consciência, a lembrar que tem um pai. E foi isso que o filho pródigo aqui nos mostrou. Esse foi o momento mais bonito da parábola. O reencontro dele com a sua própria consciência. O momento sagrado da sua redenção, da sua autorrealização, do seu diálogo sagrado entre o ego e o eu divino. O santuário íntimo dele. Então ele volta para dentro de si e busca alternativas e soluções. Olha só que parte interessante. Quando ele estava no fundo do poço, ele busca alternativas e soluções. Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos cruzando os braços lá no fundo do poço, quando o mundo parece desabar na nossa cabeça e a gente fica reclamando e reclamando? Olha só o exemplo aí para nós. Ele buscou alternativa. Na fazenda de meu pai, os servos têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Então, nesse momento, da conscientização, que é o primeiro passo para a mudança, porque nesse momento, o que aconteceu dentro dele? O arrependimento. Ele viu o que ele fez errado, ele viu a gravidade do seu erro em afastar-se do Pai. Porque prazeres mundanos, poder e prazeres mundanos não realiza ninguém, é passageiro, acaba. Então, naquele momento, os prazeres acabaram. Aquele poder que ele tinha, porque quando ele foi, ele tinha todo o poder, acabou. Aí ele foi para o fundo do poço, porque nada o sustentava. E aí, ele lembrou do pai. Ele lembrou que ele tinha um pai. E é tão maravilhosa essa parte, porque aí, nesse momento, mostra a confiança dele no pai. Será que nós estamos tendo essa confiança em Deus, nosso pai? Porque ele não pensou assim, não vou voltar não, porque senão meu pai vai mandar eu embora, ele vai me expulsar de lá, olha o que eu fiz. Não, ele pensou, eu vou voltar para a casa do pai. E aí bateu nele aquele sentimento de autopunição. O que isso significa? Que as leis divinas estão todas na nossa consciência. Ele reconheceu o seu erro, ele arrependeu e voltou com humildade. Isso é interessante também. Voltou com humildade. Ele pensou, eu direi a meu pai para me tratar como um servo. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas receba-me como um servo. Olha aí a humildade mostrada aí nesse pedaço, da parábola. Maravilhoso isso. Então, ele fala em levantar-se e erguer-se.
O verbo foi muito bem colocado, levantar. Quem levanta é porque caiu. E quantas vezes a gente cai, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Então vamos lembrar desse exemplo do filho pródigo para nós. De levantar, erguer, arrepender realmente e buscar alternativas e soluções. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 13, ele diz assim: erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento construtivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Então, é muito bonito a gente pensar em reconhecer os nossos erros. E como eu disse, né, nesse período do ano, né, final de ano, vamos pensar aí nas nossas dificuldades, nos nossos erros. O que a gente fez de errado esse ano que não foi legal e que a gente precisa mudar, né? É um momento muito propício para a gente fazer isso, apesar de que essa reflexão a gente deve fazer todos os dias, né? Mas no final de ano também é muito importante uma reflexão, né, a longo prazo, durante o ano, o que eu fiz que foi válido, o que eu fiz que não foi. Eu estive mais na casa do Pai com Ele, vivenciando os ensinamentos dele, ou eu estive na casa do Pai, mas acomodado, sem vivenciar? Porque não adianta saber, é preciso vivenciar. Levantar e ir. Olha só, ele levantou e foi. Lembramos também do ensinamento de Jesus, onde ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, vinde a mim, ou seja, movimente, venha, levanta, faça alguma coisa. Porque às vezes a pessoa, né, nós estamos passando por dificuldades, mas a gente cruza os braços e quer que as coisas caem do céu, quer que as coisas se transformem assim. A gente não muda, mas quer que as coisas mudam. Nada vai mudar se a gente não mudar. Então, e Jesus ainda disse, olha, e eu vos aliviarei. Ele não disse assim, olha, quando as coisas estiverem difíceis, venha a mim, me procure, se conecte a mim e eu vou tirar seu sofrimento. Não, ele disse, eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele vai renovar as nossas energias, ele vai nos dar, né, uma intuição, vai encaminhar pessoas, coisas para nos ajudar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ir, levantar, fazer algo, para que as coisas possam realmente também mudar. Outra parte da parábola, mas ele ainda estava longe. O distanciamento da casa do pai não se recupera de uma hora para outra. Demanda tempo. Mas estava escrito assim, e o pai o viu de longe. Olha, o distanciamento era grande, mas o pai o viu de longe e correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Olha que maravilha dessa parte. Quando o filho pródigo, né, se arrependeu, o pai já o viu. Assim acontece conosco. Quando a gente realmente arrepende, e esse arrependimento é verdadeiro, o pai percebe, o pai sente, o pai vê. E aí ele nos ajuda, ele nos recebe de braços abertos, ele nos dá novas oportunidades. Mas nós precisamos também ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e sensibilidade para perceber. Porque o processo de libertação, ele demanda tempo. O primeiro passo do processo de libertação é o arrependimento. Mas depois tem a reparação e depois a expiação. Mas o primeiro passo é o arrependimento. E quando esse arrependimento é verdadeiro, Deus vem até a gente para nos ajudar, através do universo, através das pessoas, através de várias maneiras. Basta que a gente enxergue, veja e sinta.
e confia, porque nós precisamos, né, de fortalecer mais essa confiança em Deus. Lembramos também do ensinamento: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do Senhor. Nenhum filho de Deus vai ficar perdido por aí, morto por aí. Não, todos vão reviver, todos vão ser achados, todos vão voltar para a casa do Pai. O Pai sabe disso e Ele está esperando de braços abertos por todos. Basta que a gente arrependa e Ele vem em nosso encontro para nos ajudar, para nos dar novas oportunidades, nova chance, porque o destino de todos é a perfeição, é a felicidade. Então nós precisamos, né, desse entendimento para a gente caminhar com mais segurança. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele também, no capítulo 157, ele diz assim: o ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. Esse é o retrato da humanidade hoje, né, gente? Uns esbanjam demais, buscam poder demais e nem pensam no lado espiritual, né? No campo moral, se perde nas desilusões, né, da vida, nas ilusões da vida, né, mundana. E o outro aí representa a avareza, o egoísmo. Quantos de nós, né, queremos tudo para nós mesmos e não enxergamos o nosso próximo passando necessidades? Então, a gente percebe, né, aí toda a humanidade inserida nesta parábola. O filho mais velho, que aparentemente era o mais certinho, né? Nossa, que injustiça! Ele ficou quietinho lá com o pai, e aí o outro vai, apronta todas e volta, ainda recebe festa. Mas vejam bem, no momento em que o outro arrependeu e voltou, o pai o recebe de braços abertos, sim, porque ele dá nova chance a todos. E aí tem uma parte aqui também muito interessante que a gente deve refletir na nossa vida. Quando o filho mais velho observou a generosidade paterna, esta chance que o pai estava dando, né, essa oportunidade que o pai estava dando para o outro filho que havia errado, o filho mais velho se incomodou muito. Não quis entrar na festa, não conseguiu, porque ele se incomodou com o perdão do pai. Emmanuel também no livro Pão Nosso, ele fala assim: esse tipo de homem egoísta é muito comum nos quadros da vida. Ante a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. E aí? Como a gente, né, percebe? Vamos ver lá dentro do nosso interior, porque é para isso que é tão importante essas reflexões, para a gente entrar lá dentro do nosso coração, né, e pensar: será que eu fico feliz com novas oportunidades que o meu próximo está recebendo? Ou não, eu também estou incomodando quando alguém dá uma chance para uma pessoa que errou. Será que eu estou também assim? Né? Eu estou incomodado, eu estou condenando, julgando, me achando superior, achando que eu não estou errando, né? Só o outro que erra. Bom, os dois filhos aqui, a gente percebe imperfeição nos dois, né? Que é a característica da humanidade no mundo de provas e expiações. Somos todos imperfeitos, todos erram. E aí, como está, né, esse nosso relacionamento com o próximo? Porque Jesus, o mandamento maior é amar. Amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Bom, amar o próximo, como que é isso? Porque Jesus quis explicar
ficar melhor, porque às vezes quando fala amar o próximo, a gente pensa que é só o próximo bonzinho, né? É só o próximo que pensa como nós, mas não é. Por isso Jesus disse: amai os vossos inimigos. Por quê? Amai os vossos inimigos. Como a gente vai amar quem fez um mal para a gente ou quem fez um mal para outra pessoa? Às vezes a gente fica, expressamente revoltado, indignado. A gente não tem mesmo que concordar com o mal que a pessoa fez, não é isso. A gente não tem que concordar, não deve. Mas a gente tem que ficar feliz se a pessoa está tendo uma chance de mudar, né? E muitas vezes a gente não tem. A gente não consegue ver, um ponto positivo nessa chance. A passagem da mulher adúltera nos mostra isso. Ela estava errada e Jesus então diz para ela: vá e não peques mais. Ou seja, você está errada, você errou, mas vá e mude seu caminho. É isso que essa parábola nos mostra. Olha, o filho pródigo, ele saiu, fez tudo errado, mas ele mudou, ele voltou, ele arrependeu. Então ele merece uma nova chance, sim, é claro que merece. E será que a gente está ficando feliz com as chances que os nossos próximos estão tendo? Ou a gente está enciumado, ou a gente está aí, indignado com isso, com essa situação. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, que inimigos são esses? São todos aqueles que fazem mal para a gente ou fazem mal para outras pessoas. São irmãos nossos que estão ainda muito equivocados, e que fazem ainda tudo errado. Mas amar esses irmãos não quer dizer concordar com o que eles fazem. E sim, é a gente não desejar o mal para eles. É a gente não desejar vingança. Isso já é amar. Não é conviver entre beijos e abraços, na harmonia, porque às vezes a gente não dá conta mesmo. Porque às vezes o que ele fez é muito errado e a gente não consegue conviver. Mas só de não desejar o mal e não querer vingança, a gente já está amando. Outro ponto, para a gente finalizar nessa parábola, a paciência e a compreensão do pai com relação aos seus filhos. Os dois é tocante. Vejam bem, quando o filho pródigo saiu, ele respeitou, ele deu o direito dele de fazer o que ele escolheu. Ele arrependeu, voltou, ele recebeu ele de braços abertos. É claro que a lei de causa e efeito teve para esse filho, ele sofreu muito e ainda tem que reparar e expiar tudo que ele fez. Agora, quando o filho mais velho também fraquejou, porque ele não quis entrar na casa, ele não quis entrar na festa. Então o que o pai fez? O pai saiu e foi ao encontro dele. O pai foi ao encontro dos dois. Então mostra com isso, nesta parábola, que o pai, ele está sempre indo ao nosso encontro. Mesmo, olha, o filho pródigo foi até o pai, mas o filho mais velho ele não foi. Mesmo assim o pai o buscou, foi até ele para orientar, para falar para ele: olha, isso é um motivo de alegria, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. E isso é motivo de alegria. Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, nessa noite, e essa reflexão para a gente sobre como foi esse ano. Esse ano, ano de pandemia, foi um ano difícil para todos, além das dificuldades que a gente tem, pessoais, cada um com as suas. A gente ainda viveu esse ano uma dificuldade coletiva, que foi a pandemia. Então, e ainda está vivendo, nós estamos vivendo. Então, assim, vamos pensar e refletir como nós estamos, como que está esse relacionamento
né, nosso com Deus? Eu estou conversando com Deus? Eu estou buscando Deus, Jesus, nosso Mestre? Eu estou buscando alternativas e soluções? Ou eu estou acomodado, de braços cruzados e reclamando? Vamos pensar. O que eu estou fazendo? O que eu fiz de bom esse ano? Que pode continuar? O que eu fiz de errado e que eu devo mudar? Reconhecer os nossos erros e voltar para a casa do Pai. Será que eu estou distante das leis divinas? Eu estou na terra distante, distante do Pai? Ou não? Aí fica aí essa reflexão, né, para a gente pensar durante a noite. E eu deixo aqui o meu abraço carregado de gratidão e de amor a todos vocês que estão ligados aqui conosco, e desejo um feliz Natal, um Natal de muita paz, de muito amor, né, para todos, e que possamos nós avaliar e realmente voltar para a casa do Pai, se caso a gente estiver distante dele, que assim nós seremos mais felizes. Então, muito obrigada a todos, e vamos então finalizar fechando os nossos olhos e proferindo a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai Criador, é com o coração repleto de gratidão que finalizamos esta reflexão da noite. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por todo esse amor, por todo o cuidado que Tu tens para com cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tantas chances e oportunidades de mudança. Obrigada, Mestre amado, por tanto ensinamento que nós tivemos através de Ti, e que neste Natal possamos nos preocupar mais conosco, com o próximo e com Deus nosso Pai, vivenciando os seus ensinamentos, vivenciando as leis divinas e retornando à casa do Pai, se caso preciso for. Muito obrigada por tudo, e que assim seja. Nas orações do Natal. Rememorando o Natal, lembremo-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo. Para a aflição é a esperança. Para a tristeza é o bom ânimo. Para o desespero é a fé viva. Para o desequilíbrio é o reajuste. Para o orgulho é a humildade. Para a violência é a tolerância. Para a vaidade é a singeleza. Para a ofensa é a compreensão. Para a discórdia é a paz. Para o egoísmo é a renúncia. Para a ambição é o sacrifício. Para a ignorância é o esclarecimento. Para a inconformação é a serenidade. Para a dor é a paciência. Para a angústia é o bálsamo. Para a ilusão é a verdade. Para a morte é a ressurreição. Se nos propomos, assim, a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos alistamos. Buscando, pois,
acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando a sombra de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna.